Abra sua Bíblia nessa noite, querido, querida, você que está aqui, você que está conosco através das mídias sociais, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. E nós leremos alguns versículos deste capítulo nesta noite. Segundo Reis, capítulo 4, leremos a partir do versículo 1. Palavra do Senhor nessa noite, ao meu coração e ao teu coração. Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico em teu dispositivo eletrônico, mas que todos nós tenhamos hoje acesso à palavra do Senhor. Também o texto será projetado para que os irmãos que preferirem ler na projeção, façam a leitura conosco. A minha versão é um pouquinho diferente, mas isto não retira a beleza desse momento e a riqueza do texto sagrado. O texto diz a nós: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, meu querido e minha querida, que o Senhor nos abençoe na leitura de sua palavra nesta noite. Amém? Amém mesmo? Estamos aqui? Amém. Esse texto é um dos mais emblemáticos no ministério de Eliseu. Nós sabemos que no modelo veterotestamentário, esse modelo profético, a questão dos milagres, assim como funcionava no ministério de Jesus, também no ministério profético do Antigo Testamento, os milagres, eles corroboravam com a autoridade destes homens chamados por Deus para trazerem sua palavra ao povo, para representarem o Senhor diante do seu povo, para trazerem juízo, para trazerem palavras que emanavam do coração do Senhor para seus filhos e filhas. Nesse momento do ministério de Eliseu, esse texto traz para nós 2 situações muito fortes no âmbito emocional, porque nós vemos 2 famílias, e especialmente a relação do profeta com 2 mulheres que tomaram a iniciativa em direção ao profeta e ao seu ministério. A primeira é esta mulher, que era viúva de um dos servos dos profetas, um homem que dedicara a sua vida ao serviço do Senhor, e vemos esta mulher vivendo um momento dramático em sua história e em sua família. E em segundo momento, nós não iremos olhar para esse segundo momento, mas apenas para você se situar, a história da sunamita, alguém que
traz e mostra um coração profundamente generoso para com o ministério do profeta e vê a sua vida, a sua família tocada pela adversidade, pela perda, levanta um clamor e a sua resposta chega por conta da oração feita. Mas nesta noite, eu quero focar nesse primeiro trecho aqui do capítulo 4 e falar sobre essa viúva. O autor bíblico não nos conta o seu nome, mas nos diz, nas suas palavras, na parte B do versículo 1, meu marido, teu servo, morreu. E na parte A do versículo diz que das mulheres, dos discípulos, dos profetas. Já para início de reflexão nossa, o texto nos conta um drama que esta viúva vive. Não bastasse a dor da viuvez, da perda de seu marido, ela se aproxima de Eliseu com o coração profundamente quebrantado, dependente, e diz, o Senhor sabe que o meu marido era um homem bom, um homem íntegro, que servia aos profetas, que buscava fazer a vontade de Deus, mas ele morreu. Nós o perdemos. Uma família bonita, pai, esposa, 2 filhos, tudo acontecendo bem na história desta família. Eu quero que você, nessa noite, me acompanhe, enquanto nós refletimos sobre esse texto, porque também, em nossa trajetória de vida, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, o fluxo da vida está acontecendo de forma normal, natural, estamos desfrutando das bênçãos do Senhor. Entretanto, vez por outra, nós somos tocados por situações adversas, por situações que provam a nossa fé, nossa confiança em Deus. Graças ao Senhor, adentramos em 2022, e quando aqui nós juntos celebrávamos ao nosso Pai, encerrando 2021, cada um teve a oportunidade de fazer uma breve retrospectiva, porque quantos de nós, quantos que estão aqui nesse culto, enfrentaram situações dantescas. Talvez algumas famílias aqui tenham enfrentado a perda, a dor da perda, do luto, situações que trazem angústia. Esses anos de pandemia, e certamente ainda não saímos desse tempo pandêmico, as coisas estão mais amenas, graças ao Senhor, graças à ciência, às vacinas, enfim, mas as coisas estão hoje mais amenas, mas nós enfrentamos uma noite profunda. Dias que eu não estava aqui, mas vi os relatos dos irmãos que celebravam através das transmissões. No meu ministério anterior não foi diferente. Não podíamos sair de casa. Chegou um momento que eu fazia transmissões por semana, umas 7 transmissões ou mais, para trazer alento e paz aos corações, porque tempos difíceis, dias nublados, dias terríveis, mas nós superamos, nós sobrevivemos, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos trouxeram até aqui. Amém? E não porque sejamos melhores do que qualquer outro, mas porque o Senhor foi bom para conosco, e Deus tem projetos, propósitos ainda a cumprir em nossas vidas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o drama desta família. 2 filhos que agora se percebem órfãos de pai, uma mulher que se percebe viúva. E o que fazer agora? Estão se adaptando ainda aos novos contornos que a vida lhes trouxe, e de repente as situações pioram um pouco, porque o credor, os credores, os cobradores das dívidas feitas anteriormente chegam à porta e dizem: pague-me o que o seu marido me devia. Uma viúva. Nesse contexto histórico-social, as viúvas sobreviviam de donativos, doações. Ela não tem com que pagar a dívida. E os homens dizem: ok, você tem 2 filhos. Então, esses filhos serão nossos agora como pagamento da dívida. O que isso representava, além da dor de uma mãe perder, além do seu esposo, seus 2 filhos.
luto multiplicado, angústia crescente, e ela agora seria relegada a uma situação de pedinte. Desespero, dor, temor em relação ao amanhã. E exatamente neste contexto ela se lembra de alguém. De quem? Do Senhor dos Exércitos. E havia alguém que representava o Senhor dos Exércitos em sua terra. Quem era? Eliseu, profeta, homem de Deus. E ela vai até Eliseu, não buscando pura e simplesmente o favor de Eliseu, mas o favor do Deus de Eliseu. E ela expõe a sua dor, ela expõe o seu problema. E aí, então, a partir desse encontro e experiência, nós somos convidados pelo Espírito Santo a refletirmos nesta noite. Porque, amados e amadas, ao chegar neste templo, neste culto, encontro um povo lindo, um povo abençoado, eu vejo faces lindíssimas, apesar das máscaras, prova que nós estamos ainda cumprindo os protocolos de segurança e precisamos realmente. Mas vejo pessoas lindas, mas não posso contemplar o teu coração. Mas estamos diante de um Deus que contempla os nossos corações. Deus contempla o meu coração e Deus contempla o teu coração. Deus sabe exatamente das formatações, dos contornos que hoje se apresentam na tua vida. E quem sabe nesse início de ano, você esteja ainda vivendo as ressonâncias de problemas, de processos, de ciclos que não se fecharam em 2021, e você então adentra o novo ano na expectativa de respostas do Senhor, de intervenção do Senhor na tua vida. Qual é a tua dor nesta noite? Qual é a tua angústia? Qual foi a tua perda? O que agravou, ou o que tem agravado o teu sofrimento nesse tempo? Esta mulher viu, durante a sua vida conjugal, a sua história conjugal, o seu marido se dedicando ao serviço do Deus de Israel. O seu marido servindo aos profetas. Era um homem bom, certamente. Era um homem íntegro, certamente. Mas a morte lhe toca. E aquele homem, então, já não está entre os seus, e a sua ausência traz problemas homéricos para aquela mulher, problemas para os quais ela não tem solução. E aqui, então, eu trago algumas construções para que nós desenvolvamos no decorrer da semana que estamos iniciando. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque, embora olhemos no espelho de Deus e pensemos assim, a minha vida está em profunda retidão, porque ainda assim, alguns de nós enfrentam momentos de adversidade, de ventos contrários, de tempestades, de perdas. Essas perguntas, meus irmãos e minhas irmãs, elas, vez por outra, nos visitam e trazem a nós alguns questionamentos que nem sempre nós ficamos à vontade com eles. Porque, afinal de contas, nós todos que aqui estamos somos homens e mulheres de fé. Nós cremos no Senhor, vivemos pela fé. Mas nesta noite esse texto traz para nós um convite para enxergarmos o lado mais humano, mais sensível desses personagens. E enquanto olhamos o lado mais humano, mais sensível desses personagens, nós também percebemos as nossas nuances existenciais, porque todos nós que aqui estamos enfrentamos medos. Como será 2022? E a nossa fé, a nossa súplica, o nosso pedido a Deus é que seja um ano de grandes bênçãos. Mas nós, e trabalhamos isto aqui no culto de Ano Novo, nós enfrentaremos dias nublados. É normal, é da vida. A vida é dinâmica. Alguns dias amanhecem com um sol glorioso, mas outros
amanhecem nublados, e outros debaixo de grandes tempestades. É normal da vida, é normal da existência, meus irmãos. E nós precisamos nos manter firmes, constantes, dedicados ao Senhor, amando o Senhor em todos os momentos, independente das circunstâncias. Mas a grande questão inicial que esse texto traz é que, apesar de toda a bondade daquele marido, de toda a retidão daquele marido, ele morreu e a sua família viveu os reflexos dessa perda. E o que você faz quando você vive dias angustiantes? O que você faz? Qual é a tua reação? Porque o que vai definir o fluxo e a qualidade da nossa vida é a forma como nós reagimos às situações contrárias, às situações adversas. Existem pessoas que em momentos como este se deprimem, se entregam, se prostram, adoecem, perdem a fé, a esperança, abraçam a angústia, abraçam a solidão, se entregam ao desespero. Mas nesta noite foi o Senhor que trouxe você aqui para te trazer palavras de esperança, porque nós conhecemos o Deus de Israel, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, nós temos louvado a este Deus nesta noite, amém, irmãos? E nós podemos confiar nele. A direção para nossas vidas em 2022 não está em nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E eu tenho convicção de que o Senhor vai nos conceder um 2022 de grandes bênçãos. Mas nesse primeiro momento eu preciso que você reflita e você trabalhe no teu coração isto. Como você reage às situações adversas, aos momentos desafiadores? Esta mulher se viu, meus irmãos, sozinha. E agora se vê também na possibilidade, na grande possibilidade de perder também seu marido. Hoje fala-se muito em empoderamento feminino. Eu acho engraçado quando a sociedade fala sobre isto, e eu penso assim, eles não conhecem as mulheres de Deus. Eles não conhecem as mulheres que oram. Eles não conhecem as mulheres que estão presentes aqui nesta igreja, nessa noite. Amém, irmãs? Eu aprendi, meus queridos e minhas queridas, a respeitar por demais essas mulheres que são discretas, silenciosas, que você, meu irmão, amado esposo, vai procurar e elas estão de joelhos na tua casa orando. Essas mulheres conhecem a intimidade de Deus. E esse texto nos mostra a qualidade de uma mulher que teve atitudes transformadoras diante da dor. Essa mulher, meus amados, tinha tudo para se desesperar, para perder a fé. E aí então eu quero que você responda para o seu coração. O que você faz em momentos semelhantes a esse? Quando você se sente sem expectativas, vivendo perdas, momentos difíceis e que podem até piorar, o que você faz? A Bíblia nos diz que esta mulher buscou ao Senhor, porque entenda-me, nesse texto bíblico, Eliseu era a representação de Deus naquela cidade e naquela sociedade. Ela vai buscar ao Senhor, e ela chega até Eliseu e diz: meu Senhor, o Senhor conheceu meu marido, homem bom, servo dos profetas, discípulo dos profetas, mas ele deixou dívidas, o credor está à minha porta, não tenho como pagá-lo, não tenho como arcar com a dívida, honrar a dívida, e agora eu estou sob ameaça de perder meus filhos. O que essa mulher fez? Nesse segundo momento, eu convido você a olhar para a sua atitude. Em meio a um grande problema, em meio a uma grande angústia, em meio à possibilidade de uma grande perda, o que ela faz? Se desespera? Não. Se entrega à dor, à angústia? Não. Se tranca no quarto? Não. Ela busca a presença do Senhor.
E eu falei aqui anteriormente que eu respeito muito, aprendi muito a respeitar a oração dessas mulheres preciosas. Porque parece-me, irmãos, que em alguns momentos nós, homens, isto desde o Éden, em situações adversas, a primeira reação dos homens é o ostracismo, é o isolamento. Ficamos escabrunhados, fechados. Mas quando eu olho para a reação das mulheres que a Bíblia me apresenta, e quando eu olho para a reação de mulheres com as quais convivi e começo a conviver agora, eu percebo que em momentos de adversidade, nós homens precisamos muito aprender com essas mulheres que nós chamamos de mulheres de oração. Esta mulher, esta viúva, foi buscar a presença e o favor do Senhor através da pessoa de Eliseu. E meu amado e minha amada, nesta noite, uma resposta que emana do texto bíblico é: o que fazemos em momentos de perdas e adversidades? Nos lançarmos na presença do Senhor e colocarmos diante dele tudo que fere o nosso coração. A igreja me entende nessa noite? Eu posso ouvir o amém do povo de Deus? E Eliseu faz uma pergunta, é interessante esse modus operandi de Eliseu, porque me lembra das perguntas pedagógicas e terapêuticas de Jesus. Jesus, em seu ministério terreno, se encontrava com um cego e perguntava para ele: o que você quer que eu te faça? Eu acho essas perguntas fantásticas, engraçadas. O indivíduo é cego. Ele chega diante de Jesus pedindo o seu favor, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu quero um carro, Senhor. Quero uma Ferrari. Quero muito dinheiro, as riquezas do mundo. Mas essas perguntas, por mais óbvias que pareçam, elas são terapêuticas e elas são instrumentos de cura para aqueles personagens e para nós. Porque hoje, de fato, nessa noite, o que você precisa, meu irmão, da parte de Deus, não é o que você quer, é o que você precisa. Quais situações permeiam a tua vida nesse tempo que, de fato, você precisa de uma intervenção poderosa do Senhor? Não são os nossos mimos, as nossas imaturidades, as nossas vontades, mas o que de fato Deus precisa fazer em nós, porque o Senhor está aqui presente não para acariciar o nosso ego, o Senhor está aqui presente não para nos tornar filhos mimados, o Senhor está aqui presente para ser adorado, e porque Ele sabe que nós precisamos dEle, mais que tudo nesta vida. O que nós mais precisamos hoje é da presença, do favor e da intervenção de Deus. E Eliseu fala com aquela mulher, lá no versículo 2, que te hei de fazer, o que eu posso fazer por você? Parece que o Senhor, através de Eliseu, está provando o coração já sofrido daquela mulher. Eliseu olha para aquela viúva, na iminência de perder seus 2 filhos, e diz: o que eu posso fazer por você? E aqui então uma terceira verdade vai nos inspirar nesse texto, porque se a nossa resposta em meio às lutas é que nós recorremos ao Senhor, buscamos ao Senhor e nos lançamos na presença dEle, a pergunta de Eliseu, que parece sem sentido, traz para nós muito significado. Porque olhe para mim nessa noite, nem sempre, na verdade quase nunca, as nossas orações são respondidas de forma automática. Deus não age conosco como aquele filme Todo-Poderoso, quando os pedidos vão chegando no computador, e aí então, para resolver o fluxo, vai apertando a tecla Enter e dando OK para todos os pedidos. Se você assistiu esse filme antigo, você vai perceber o caos que aquele sim irresponsável, não de Deus, mas por alguém que pretensamente estava em seu lugar, causou na humanidade. E, meus amados, se Deus nos respondesse sempre no automático e sempre com um sim para as nossas orações, nós certamente não estaríamos aqui nessa noite.
O Senhor estava provando o coração daquela mulher e fortalecendo a sua fé, apesar e a partir e através daquela pergunta: que te hei de fazer? Ela não desanimou, ela não voltou atrás, ela não se aborreceu, ela permaneceu diante de Eliseu. Aí Eliseu entendeu: essa mulher não vai desistir. Nessa noite, Deus está procurando homens e mulheres que não desistem fácil. Nessa noite, Deus está ministrando ao meu coração e ao teu coração para nós não desistirmos fácil daquilo que o Senhor propôs diante de nós. Porque, meus amados, é muito fácil desistir, é muito fácil abrir mão, é muito fácil retroceder. Parece o caminho mais confortável nos entregarmos à tristeza, à perda, ao lamento e vestirmos então uma capa de coitados, vítimas da história. Ó vida, ó céu, ó azar, Deus esqueceu de mim. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração e dizer o seguinte: não desista, mesmo que aparentemente a tua oração não tenha sido respondida, nem sequer ouvida, Deus não está indiferente. Amém, irmãos? Eliseu olhou para aquela mulher e disse: ela não vai desistir. Essa mulher é uma mulher de fé. E aí então, nós enxergamos aqui uma encruzilhada na história dessa viúva anônima, mas tão abençoadora. Há aqui uma esquina e uma transformação em seu quadro. Eliseu diz: o que você tem em casa? Quais são os teus recursos? Ela responde: nada, senão uma botija de azeite. Esse texto aqui nos comunica algo precioso, porque em meio às ameaças externas, a grandeza de nossos gigantes, nós olhamos para nós mesmos e dizemos e pensamos: eu não tenho como reagir, eu não tenho como vencer, o melhor caminho para mim é realmente me entregar. Mas Eliseu, e Deus através de Eliseu, fez aquela mulher olhar para os recursos que existiam em sua casa, em suas mãos. O que você tem? Eu tenho apenas uma botija de azeite. E Deus falou ao coração daquela mulher através de Eliseu: isso basta. Vá para a tua casa com seus filhos e pegue emprestadas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. Entra na tua casa, você e teus filhos, e comece a despejar o azeite nas vasilhas que você conseguir emprestadas. E aqui então há um mistério revelado neste milagre, porque Deus tem trabalhado em nossos corações desde a última quarta-feira, que uma fé consolidada, ela passa pelo viés da obediência. Aquela mulher pode ter pensado: Eliseu surtou, eu não preciso de vasilhas vazias, eu preciso de um milagre para pagar minhas dívidas e proteger meus filhos. Mas aquela mulher não questionou, ela voltou para sua casa com seus filhos e pegou na vizinhança vasilhas vazias, muitas vasilhas. E ela foi despejando, meus irmãos, o azeite que estava na botija. E veio para ela uma vasilha vazia, ela despejou, agora vai acabar o azeite. Ela olhou e a botija estava cheia. E trouxe outra vasilha, despejou, a vasilha se encheu, mas a sua botija continuava cheia. Por quê, meus irmãos? Porque quando eu e você cremos no Senhor e criamos possibilidades para que Ele atue em nossas vidas, Deus atua com o sobrenatural em nossa história. O nosso pouco, nossos recursos diminutos, o Senhor multiplica. E é tempo, meus irmãos, para nossas vidas, para a nossa igreja, é tempo de nós crermos e confiarmos no Deus que multiplica recursos, no Deus que multiplica a sua ação, o seu milagre. É tempo, meus amados, de nós pegarmos muitas vasilhas vazias, porque o azeite que está entre nós será multiplicado. É tempo de nós ampliarmos nossa visão,
Porque aquela mulher chega diante de Eliseu com a perspectiva de viuvez, de perda, de humilhação e de morte. Mas o Senhor, através de Eliseu, trabalha em seu coração e diz: num quadro de perda, num quadro de angústia, eu faço tudo novo e tudo diferente. E o que Deus precisa? De nossos recursos, de nossas vidas, do nosso coração totalmente entregue em suas mãos, do pouco azeite que nós temos, que nós dispomos. Talvez nesta noite você tenha entrado nesta igreja se sentindo vazio, sem azeite, sem alegria. Você entrou, sentou nesses bancos e talvez tenha se perguntado: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui nessa noite? Porque foi a mão poderosa de Deus que trouxe você aqui nessa noite. E porque Deus quer multiplicar o azeite na tua vida. Se nós fôssemos tomar apenas o contexto dos símbolos do Antigo Testamento, azeite simbolizava a presença do Espírito, a ação do Espírito, mas nesse texto aqui, azeite simboliza o recurso que Deus vai derramando miraculosamente sobre a vida daquela mulher, e ela obedeceu ao profeta, ela pegou muitas vasilhas, ela criou muitas possibilidades. E aqui um lembrete para nós: não interrompa o fluir de Deus na tua vida. Eu me lembro de uma história, meus irmãos, que o reverendo Hernandes Dias Lopes conta em um de seus livros, sobre uma região de uma pequena cidade, onde o abastecimento de água foi interrompido. Cidade de interior, sistema simples, tubulação simples, antiga, e de repente o fluxo de água para aquela região havia sido interrompido, e quebra dali, e procura daqui, até que encontraram na manilha principal, manilha ainda, um animal que entrou naquele duto, que ficou preso naquele duto, e morreu ali. E aquele animal, então, impedia o fluxo de água para aquela região daquela cidadela. Eu me lembro, meus irmãos, que ao ler esse livro, lágrimas tocaram os meus olhos, porque quantas vezes nós perdemos a possibilidade de viver o fluir de Deus, essa multiplicação do azeite em nossas vidas, porque nós estamos obstruindo os canais de Deus em nossos corações, em nossa história. Não obstrua o fluir de Deus na tua vida. A ordem de Eliseu para aquela mulher foi: pegue muitas vasilhas, peça emprestadas muitas vasilhas, crie recursos, crie possibilidades, crie situações nas quais você poderá ver a glória de Deus. Ela obedeceu, irmãos, ela encheu a casa de vasilhas vazias. E qual foi o resultado? Cada vasilha vazia se tornou um receptáculo de um azeite novo e multiplicado. E aquela mulher, em meio ao milagre, ela não percebeu o que Deus estava fazendo, porque a dinâmica do milagre é assim, meus irmãos. O milagre acontece para além de nossas percepções. Não se controla o sagrado, não se controla esse mistério revelado, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. O milagre está acontecendo aqui, nessa noite, na tua vida, na tua família, em nossa igreja. A nossa igreja já está vivendo um tempo de milagres. Deus está preparando nossos corações, e Deus quer que a Igreja Batista em Jardim Santíssimo multiplique as vasilhas vazias. Por quê? Porque Deus vai encher nossas vasilhas. Quando aquela mulher, e ela ficou ali perdida no ato de viver o milagre, ver a multiplicação, e de repente ela olha para o seu filho e diz: traga mais vasilhas. Ele diz: as vasilhas acabaram. E nesse exato momento, o azeite para de fluir.
porque Deus só multiplica o azeite em nossas vidas quando Ele encontra possibilidade e lugar de agir em nós e permitir que a sua vida, o seu poder, a sua graça fluam em nós. Meu querido, se você chegou nessa noite vazio, minha querida, se você chegou aqui nessa noite com pouco azeite, desobstrua os canais, as possibilidades do fluir de Deus. Traga diante do Senhor mais vasilhas, coloque o teu coração diante de Deus e peça: Senhor, multiplica o teu azeite na minha vida. Que nós saiamos desse culto hoje, meus irmãos, cheios do azeite, cheios da presença de Deus, cheios de recursos. Porque não é tempo de escassez, é tempo de multiplicação, é tempo de multiplicarmos o amor, é tempo de multiplicarmos a proclamação do Evangelho, é tempo de multiplicarmos a ação de Deus em nossas vidas, é tempo de multiplicarmos a unidade, é tempo de multiplicarmos a bênção que estamos vivendo aqui, é tempo de multiplicarmos essa bênção para todos que estão ao nosso redor. Amém ou não, Igreja Batista em Jardim Santíssimo? E aí, então, eu quero encerrar a reflexão, porque quando as vasilhas acabaram, o azeite parou de fluir, ela foi até Eliseu. Ela contou para o homem de Deus o que ele já sabia. Eliseu sabia, conhecia a dinâmica do milagre. Eliseu sabia que Deus faria algo novo, surpreendente, sobrenatural. E ela veio toda alegre. O azeite se multiplicou miraculosamente. As vasilhas que eu peguei emprestadas, todas estão cheias lá em casa. O que eu faço agora? E, meus irmãos, para nós termos ideia, porque Deus não age em nossas vidas com conta-gotas. Eu falei aqui há uns cultos, eu tenho falado aqui na nossa igreja, Deus é um Pai generoso, Ele nos surpreende. Sabe, a minha oração é que a semana que estamos iniciando seja um tempo no qual você seja surpreendido pelo poder e pela resposta de Deus na tua vida. Eliseu fala assim: minha querida, vende o azeite, pague a sua dívida, porque a ação de Deus em nós traz redenção, libertação. Deus restaura a nossa alegria, Deus restaura nossas forças, Deus restaura a nossa sorte. E eu me lembro do salmista, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos o quê, irmãos? Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos... Aleluia! Ela voltou alegre. E Eliseu disse: vende, paga a tua dívida, e o que sobrar, viva desse montante, porque o Senhor não apenas supre as nossas necessidades, mas Ele age de forma estupenda, soberba, poderosa, nos surpreende, e nós ficamos assim, como quem sonha, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Você está me ouvindo nessa noite? O Deus no qual e do qual estamos em sua presença, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. 2022 será um ano de multiplicação do azeite na tua vida. Será o ano de redenção de Deus para a tua história. Eu não estou aqui nessa noite compartilhando uma palavra de autoajuda, uma palavra para engambelar o seu ego. Eu não sou coach, nada contra os que são. Mas nesta noite, como ministro do Evangelho, eu trago uma palavra de esperança para a sua vida, uma palavra de fé para a sua vida.
Que você volte para a tua casa entendendo o que a palavra nos ensina. Em momentos de grandes lutas, o que você faz? Qual é a tua reação diante dos inimigos que se apresentam em tua vida? Esta mulher foi ao Senhor. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. E o que você vai fazer? Se entregar, se encolher, murchar, parar de frutificar, parar de servir a Deus? Não! Você vai ao altar do Senhor, buscar a presença do Senhor, o favor do Senhor. Mas, pastor, eu estou fazendo isto e está demorando a resposta. Esta viúva nos ensina: perseverança, continue, não desista, não retroceda. Eu já ouvi pessoas que em momentos de luta disseram: pastor, eu estou triste com Deus, estou dando um tempo com Deus. Como assim? Esse negócio de dar tempo com Deus é namoro de adolescentes. E o Senhor nos salvou para relacionamento. É paternidade, é filiação. Nós fomos adotados em Jesus. Não tem possibilidade de dar tempo para Deus. Não tem possibilidade, meus irmãos, desse negócio. Nós não negociamos nosso relacionamento com Deus. E mesmo que pareça que o Senhor está em silêncio, Ele não está. Persevere. Você me ouve nessa noite? Persevere. Voltando para casa, reflita sobre possíveis impedimentos, obstruções para o fluir de Deus em tua vida. Existem coisas que nós alimentamos aqui dentro. E ouça, os nossos maiores inimigos não estão do lado de fora. Os nossos maiores inimigos não estão do lado de fora. Os nossos maiores inimigos estão aqui dentro. São os fantasmas que alimentamos. As amarguras que nós deixamos crescer e que um dia foi raiz e agora é uma árvore de frutos amargos. Arranca isso do teu peito. São os engodos de Satanás através da culpa. Talvez aqui nesta noite existam pessoas que Deus já perdoou de seus pecados pregressos, mas elas não se perdoaram ainda. Pessoas que vivem uma culpa acerca de situações que já poderiam ter superado se confiassem no amor e no poder de Deus. Cuidado com os inimigos internos, a visão que você tem acerca de si mesmo, de si mesma. Gente que foi massacrada pela vida, gente que foi massacrada em família, gente que cresceu ouvindo: você é a vergonha da família, você é a ovelha negra da família, você é a minha tristeza, o teu irmão é uma bênção, mas você é um problema. E pessoas que abraçam isso como verdade absoluta e dizem: eu sou uma pessoa problemática. Não tem jeito, não. E aí então começam a desenvolver, e ao invés de multiplicarem o azeite, multiplicam a desgraça. Porque se convencem, ou se deixam convencer, que não prestam, que não valem nada. E abraçam um modus vivendi deplorável. Porque não aprenderam, não foram amados, não foram amadas, e não aprenderam a se amar. E Deus hoje está trabalhando em nossos corações para que nós descubramos ou redescubramos o poder do amor dele por nós. Gente que foi rejeitada pelos pais, ou pelo cônjuge, ou pela vida, e então Deus também me rejeitou. Não! Esses inimigos internos, essas obstruções impedem o fluir do azeite em nossas vidas, e o Senhor diz para nós: tire as obstruções, tire os impedimentos. Permita que a minha graça te cure, te restaure. Aprendi há muito tempo, irmãos, isso não é frase de efeito. Eu não sou o que as pessoas falam a meu respeito. Eu sou a pessoa que Deus me criou para ser.
E mesmo em meio às minhas limitações, o poder do Espírito se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha limitação, de forma que dia após dia o Espírito Santo trabalha em mim, me santificando, me curando e me fazendo a cada dia, pela sua graça, pelo seu poder e misericórdia, me parecer um pouquinho mais com Jesus, porque isso é que é santificação, é nos parecermos mais com Jesus. Esse é o alvo de nossas vidas. Retire hoje do teu interior as obstruções e pegue vasilhas emprestadas. Crie possibilidades, porque Deus vê possibilidades onde nós não vemos. Deus vê possibilidades naquele casamento que nós já consideramos fracassado. Deus vê possibilidades naquela vida que se considera perdido, um problema, um fracasso. Conheci pessoas que cresceram ouvindo: você é um fracassado. Você é um fracassado. E as pessoas adotaram e abraçaram para si essa pseudo-verdade. Isso é mentira de Satanás. E quando a graça de Deus nos toca, nós percebemos que não somos fracassados, mas somos redimidos pelo sangue de Jesus. Ah, o sangue derramado no Calvário, poderoso, suficiente para perdoar nossos pecados, para curar nossos traumas, para nos libertar e nos dar vida nova. Cantamos aqui no culto de Ano Novo, em meio à ceia do Senhor: ah, o sangue, foi o sangue de Jesus que me salvou. Eu participei por alguns anos do encontro para pastores e líderes da CEPAL, uma organização para-eclesiástica. No último encontro que eu participei, eu pude ouvir o pastor Sidney, da Igreja Batista em Alphaville. Aí você vai dizer assim: pastor, Alphaville é uma realidade muito diferente de Santíssimo. Eu sei que é. Mas em uma de suas mensagens, o título foi Compre Cadeiras. E cadeira aqui, entenda como banco, como assento, como multiplicação de espaço. Compre cadeiras. Ele começou a nos contar a experiência da Igreja Batista em Alphaville, que começou com um grupo pequeno de 20 e poucos irmãos, e hoje tem muitos membros, cresceu muito e influencia a sua cidade. E tudo começou por quê? Porque alguém ouviu a voz de Deus, entendeu o direcionamento de Deus, de multiplicar recursos, de ser uma igreja focada em Jesus, uma igreja obediente a Jesus, no cumprimento da missão. Eles compraram cadeiras, eles multiplicaram o espaço, eles foram crescendo naturalmente, e quando viram, estavam influenciando a cidade na qual estão plantados. E nesse tempo, meus irmãos, nessa noite, Deus fala comigo, com você, com a Igreja Batista em Jardim Santíssimo: pegue muitas vasilhas emprestadas. No âmbito da igreja, multiplique os espaços. Alargue a tua tenda. Vamos começar a sonhar grande, irmãos. Quem sabe comprarmos mais bancos, ou comprarmos cadeira, o que for, mas preparar esse lugar para recebermos as pessoas que o Senhor já está trazendo para o nosso meio, porque esse lugar é lugar de manifestação e de multiplicação do azeite. Aqui não há lugar para escassez, mas lugar para a abundância de vida que o Senhor tem para nós. Que nessa noite, o amado e amável Espírito Santo fale mais profundo ao meu e ao teu coração, e que nós saímos daqui não desprovidos de esperança, alegria, fé, mas saímos daqui animados. Eu tinha um colega pastor que dizia: Rogério, eu estou muito animado. E o seu mineirês, ele era mineiro, ele é mineiro, ele dizia: eu estou muito animado. Em dias de problema, eu estou muito animado. Eu estou muito animado. Eu quero saber, nessa noite aqui, alguém está animado com o que Deus vai fazer na vida? Amém? Quantos estão animados? Quantos estão aqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Vamos crer, irmãos. Fique de pé nessa noite no seu lugar, enquanto os irmãos da adoração se aproximam aqui. Vamos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, e enquanto nós cantarmos, coloque tua vida nas mãos
Deus, retire as obstruções, aquelas que você não conseguir vencer sozinho. Permita que o Senhor cure o teu coração. Meu querido, reúna muitas vasilhas, porque o multiplicar é do Senhor. O teu papel, a tua ação é reunir vasilhas, criar possibilidades. Deixe que Deus faça o impossível. Vamos cantar nessa noite, adorar ao Senhor. Logo após eu volto para orar com você.